Prezados irmãos e irmãs, boa noite. É sempre uma alegria estar aqui no Luz Eterna, né? Tenho certeza que essa alegria vocês também têm quando vêm nessa casa. E para iniciarmos a nossa reunião, vamos pedir ao alto, vamos pedir aos bons amigos espirituais que trabalham nesta casa, que preparam esse ambiente, para que realmente nos ajudem, que nós possamos aurir aqui aquilo que viemos buscar, que possamos adquirir força, confiança, coragem, fé, e que possamos, principalmente, ao sairmos daqui, estarmos melhores de quando nós chegamos, não é? Então, que Deus nos abençoe e nos proteja. Bom, como eu sempre faço, e vou fazer cada vez, até porque vem gente nova, né? A gente vê alguns rostos novos. Eu sempre lembro que o expositor espírita é responsável pelo que fala e não a doutrina. Não vou cansar de repetir isso. Então, por quê? Porque o espiritismo não tem uma teologia como tem as religiões tradicionais, né? Os pastores, padres, etc., estudam aquela teologia e eles defendem aquela linha teológica, né? Às vezes existem distensões, como na própria Igreja Católica, né? Que tem uma teologia chamada teologia da libertação, que é um pouco diferente da teologia normal, ortodoxa da Igreja. Mas quem segue essa teologia tem aquele modo de pensar padronizado. O Espiritismo não tem isso. O Espiritismo é do livre pensar. Ou seja, cada um pode interpretar da maneira que quer, que acha, concordar ou discordar, e ele estará sempre certo. Porque a verdade é íntima e pessoal, e só pode existir essa verdade, né? A que nós achamos que é, porque nós estamos longe da verdade absoluta, né? Estamos muito longe. O importante é nós acreditarmos e termos a nossa verdade. Dito isso, hoje nós vamos fazer uma palestra comemorativa aí ao aniversário de Kardec. Quem já tem alguns anos de casa espírita ouve essa palestra 2 vezes por ano, né? Ouve no aniversário de Kardec e ouve no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. Como eu já tenho só nessa casa mais de 30 anos, com certeza, talvez 40, nunca marquei que ano eu cheguei aqui, eu já ouvi essa palestra pelo menos umas 80 vezes, tá certo? Mas eu vou procurar fazer ela um pouquinho diferente do usual, embora a gente não possa deixar de falar do homenageado Kardec, né? Lembrando também que nós estamos no outubro rosa, né? Que é um momento de cuidarmos um pouco mais da saúde feminina, assim como os homens têm que cuidar da sua também. Nós recebemos um corpo e temos que cuidar bem dele. Ele nos veio por empréstimo, né? Então façamos bom uso, cuidando bastante. Então, Hippolyte Léon de Nézet-Rivel nasceu em 3 de outubro de 1804, em Lyon, França. Mais tarde ele adota o pseudônimo de Allan Kardec. Mas ele era educador, um intelectual da época, com várias obras escritas. Foi discípulo de Pestalozzi, como todo mundo já sabe, e ele foi formado nos princípios da Revolução Francesa, do Iluminismo, daquela questão da igualdade, liberdade e fraternidade. A última palestra que eu fiz aqui foi sobre a fraternidade, né? Há uns 4 semanas atrás, 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, e esse lema é muito bom. Um lema muito bonito, né, para nós seguirmos. Infelizmente, o Brasil está adotando um lema que não é tão bonito porque é fascista, né? Deus, pátria, família e liberdade. Fascismo puro do integralismo, né? Aqui do Brasil. E as pessoas repetem orgulhosas, né? Deus, pátria, família, liberdade.
Não precisa dizer mais nada, né? Não precisa dizer mais nada. Misturar Deus com... é muito ruim. Mas tudo bem, opinião minha. Cada um pode ter a sua. E deve ter a sua e formar a sua. Só que precisa chamar atenção. Ah, só palavras não. Alô? Palavras transmitem intenções, não é? Então nós temos que cuidar com isso. Trouxe algumas coisas fantásticas na codificação do Espiritismo, e tem uma frase dele que é muito forte, muito inteligente. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do feito. Ele se refere a Deus, causa primeira. Kardec, então, organizou a doutrina a partir da análise de milhares e milhares de mensagens. Naquela época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não é? Ele analisou muitos documentos que às vezes viajavam de navio, para poder chegar a ele, e com isso ele acabou codificando a doutrina espírita. Ele organizou essa obra espetacular, começada com o Livro dos Espíritos e, na sequência, os demais. Kardec, quando ele recebeu essa missão, ele vacilou muito no começo, não queria aceitá-la, mas depois ele colocou essa frase: Senhor, pois que se dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. E ele se entregou de corpo e alma à codificação da doutrina espírita. Então, qual que foi a missão de Kardec? Trazer à luz e colocar à disposição da humanidade os princípios superiores da fé raciocinada e das leis da natureza, sem pretender destruir as escolas de fé existentes. Emmanuel, no livro Roteiro, afirma: o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Veja que Kardec vinha organizar um conhecimento que já existia. Quem assistiu minha última palestra, eu mostrei um poeta, né, que ele já trazia nas suas poesias, há mais de 500 anos, 540 anos antes de Kardec, trazia esses mesmos princípios que Kardec depois começa a transmitir, começa a organizar. É um conhecimento que já existia e que, auxiliado pelos amigos espirituais, se trouxe mais presente para a humanidade. É preciso fazer um parênteses. Kardec, ele codificou uma obra baseada no ensino dos espíritos, mas também no seu conhecimento. A primeira edição do Livro dos Espíritos e a segunda são completamente diferentes. Por quê? Na primeira só tem o ensino dos espíritos. Na segunda edição vem a análise de Kardec. Por que eu coloco isso? Porque Kardec, ele era um homem daquela época. O conhecimento era daquela época. E ele tinha os defeitos conceituais daquela época. E nem podia ser diferente. Então, as obras básicas são o Evangelho, são a Bíblia dos Espíritos? Não. São um conjunto de conhecimento organizado por um homem. E, portanto, de origem humana, mas um baita conhecimento. Eu sempre falo, não canso de me repetir, eu fui ateu convicto, batalhador do ateísmo contra as religiões, até o segundo ano da faculdade. Quando eu conheci a Mazé, está fazendo palestra lá em cima, né? Está fazendo palestra lá em cima. A Mazé tinha 15 anos nessa época. Eu era 7 anos mais velho que ela. E ela é a médium mais fantástica que eu já vi na minha vida. É médium de efeito físico.
psicógrafa mecânica, nessa idade, que é onde a mediunidade aflora por causa da glândula epífise, né? Que é a glândula do caractere sexual secundário. Na menina que é médium, a mediunidade explode nessa época, né? Explode, e o dela explodia. Tinha coisas assim que ela provocava que era impressionante, né? Objetos voando na frente de todo mundo, não era assim, aqui na nossa frente, de repente saía voando as coisas, se espatifava, materializava o espírito. Ela sempre conta que ela era do grupo de jovens da Igreja Católica Ortodoxa, porque o pai dela era russo, né? E eles faziam reuniões, e na casa dela eu estava lá, eu não participava, ficava lá fora. De repente eu vi gente se jogando pela janela, correndo pela escada, tinha uma escada assim caindo. Eu subi lá, tinha um monte de braço materializado no teto, de tudo que é cor assim. Coisa impressionante. Aí imagina para um ateu ver isso. Bom, não me convencia, digo, ela é louca e eu sou mais, porque vejo a mesma coisa, né? Mas, no entanto, nós tínhamos uma tia, quer dizer, tempo está no plano espiritual, tia Celina, que era uma das fundadoras lá do Fraternidade, lá no Xaxim, no Portão, né? E ela levou a Mazé para lá. E ela, com 15 anos, começou a desenvolver a mediunidade e parou tudo isso, controlou imediatamente. Aí eu comecei a estudar o Espiritismo. Comecei a estudar o Espiritismo. E eu descobri, estudando Espiritismo, comecei a estudar outras religiões, que só tem 2 filosofias no mundo que conseguem explicar Deus. E conseguem explicar a vida. 2. Uma é o Espiritismo. A outra é o Budismo. Mas o budismo, embora a filosofia do budismo seja linda, tão linda quanto a do Espiritismo, o conhecimento budista é muito difícil. Muito difícil. Conhecimento, você entender Deus no budismo é uma coisa muito difícil, mesmo para uma mente muito preparada. Né? É muito difícil entender Deus, porque Deus, no budismo, ele é o silêncio. Né? E no Espiritismo fica um pouco mais fácil entender Deus. Claro que o budismo tem aquela parte dos rituais deles, mas tudo bem, faz parte, segue quem quer, né? Mas a filosofia budista é tão linda quanto a filosofia espírita. Então eu deixei de me tornar ateu, porque pela primeira vez eu encontrei uma explicação né, para Deus e da vida, que foi o que é Deus e a reencarnação. Pode ter certeza absoluta, se não existir reencarnação, não existe Deus. Não tem. Pode chamar qualquer pastor, padre, o que quiserem. Meia hora de conversa com ele, eu convenço ele que existe reencarnação ou não existe Deus. Porque não é possível que nós estamos aqui nessa confusão toda, né? Aí, e que não tem a reencarnação, nós estamos aqui condenados desde o nascimento, né? Uns vão para o céu, outros vão para o inferno e acabou-se. Não é verdade? O bandido já nasceu para ser bandido. Deus não é onisciente, não sabe no momento que criou aquele espírito. Esse é bandido. Então por que criou? Só não criou anjo. Ah, mas Deus criou os anjos lá, mas um grupo lá se revoltou. Que Deus imperfeito esse? Não sabe nem criar anjo. Vocês imaginam isso? Uma criação de Deus se revoltar contra ele? Então ele não soube criar. E outra mais, Deus era um tremendo sacana, porque criou um monte de arcanjo e deixou nós aqui, nesse lixo que é o planeta Terra, né? Nessa vida miserável que nós temos aqui nesse planeta, onde o mal impera, segundo nos dizem os espíritos, né? Que nós estamos aqui para sofrer, para resgatar, para aprender. É uma coisa bacana que Kardec trouxe. Ele sistematizou a reencarnação, que já existia, né? Mas que estava em várias doutrinas. Mas ele vem trazê-lo para nós. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é seu autor. Abrange tantas leis físicas como as leis morais. A lei é perfeita. Nós somos imperfeitos.
E viemos para aprender a conhecer e praticar a lei. A lei se basta por si só. A lei é perfeita. Deus, quando criou, criou tudo perfeito. Não há mais nada para ser ajustado. Mas nada. Nada, nada, nada. Está tudo perfeito. Kardec, embora ele defina o Espiritismo é uma ciência, ele faz muito claro, torna muito claro que é uma ciência de observação. Observar, comparar e julgar. Essa é a regra que constantemente seguir. É o que ele podia fazer. Tem como provar a reencarnação? Não. Não tem como provar a reencarnação. Você prova metafisicamente. Mas para isso você precisa provar metafisicamente que Deus existe. Um é condicionante do outro. Senão nós somos um acidente biológico realmente, né? E passamos por essa vida e acabou. E tudo aqui não tem razão. Porque ou é isso ou não existe Deus, ou existe Deus e tem reencarnação. Kardec trouxe essa verdade. Então o que Kardec traz à tona? Preste bem atenção aqui. Porque as religiões já esqueceram disso, e no Brasil o Espiritismo se tornou religião e está embarcando no mesmo caminho das outras religiões. Esquecendo o que Kardec trouxe. Esquecendo o que Kardec trouxe. Porque Kardec não criou uma religião. Ele codificou uma filosofia, com base científica e consequências éticas e morais. Quem ele adota como o modelo da ética e da moral? Jesus Cristo, que é o mais perfeito modelo que passou na Terra, né? Tá certo? Então, Kardec traz o Livro dos Espíritos. E aí vem a questão número 1 do Livro dos Espíritos. Presta atenção. Todos nós já estudamos isso aí 10 vezes. 10, 100, 1000. Quantas vezes a gente lê o Livro dos Espíritos? O que é Deus? Está escrito quem aí? Algumas traduções tiram o O. Que é Deus? Pena que o Donha não está aqui. O Donha lê em francês e traduziu as obras, né? Ele consegue discutir com a gente muito bem o contexto da língua francesa, que não é tão simples assim, uma língua belíssima, mas de contexto muito difícil, né, de se entender. Mas fiquemos na tradução mais fiel. O que é Deus? Não quem é Deus. Deus não é alguém. Quando a gente fala Deus é Pai, é pura metáfora, porque não é. Olha o que eu estou falando, pura metáfora. Por quê que a gente diz que Deus é Pai? Porque nós nos originamos da sua lei, né? Da sua vontade. E não que ele é um pai. Até porque pai é baixista. Por que Deus não é mãe? Por que Deus não é pai e mãe? Né? É que precisamos dar uma forma para entender. Né? Mas olha a definição que os espíritos trazem a Kardec. Isso é uma resposta do espírito, né? Superior. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus é inteligência e causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Lei e Criador. Criador e lei. Nós vamos tornando Deus humano e Ele não o é. Não é uma figura. Eu posso limitar Deus? Não, Deus é infinito. Infinito. Vocês podem imaginar um ser infinito? Não há como, né? É que Ele não é um ser. Ele é. Muitas vezes, no Antigo Testamento, quando Deus, entre aspas, porque Deus não escreveu nada, nem o Cristo, nem nada, todos os homens, mas quando eles dizem que é uma manifestação de Deus, como Deus se apresenta? Eu sou. Mais nada. Deus é. Tá certo? É a inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas. Onde se pode encontrar a prova, na pergunta 4, né? Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Responde os Espíritos, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra dos homens, e vossa razão vos responderá. Aí é um comentário de Kardec, esse em verde, né? Para crer-se em Deus, basta se lance olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. Opa! E avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Eu vou falar do Big Bang. O que existia antes do Big Bang? Nada. Então, se eu admitir que tudo foi criado a partir do Big Bang, e não tem uma causa, o nada criou, né? Vocês vão entender. Então, os espíritos utilizam conceitos metafísicos. E quando eu falo das palavras, que às vezes a gente usa e não sabe o que está dizendo, embora carregue toda a entonação e a vibração que a palavra tem, palavra energia, então é preciso que eu conheça. Se eu entregasse um papelzinho aqui para cada um com uma prancheta, uma caneta e pedisse para me definir metafísica, quantos de nós saberiam? Não estou dizendo que eu saberia, eu estudei para fazer a palestra, né? Embora eu já tivesse esse conceito antes, mas talvez 10% conseguiria definir o que é metafísica. É difícil. Então vamos ver um pouquinho. Metafísica, do grego antigo, meta, depois de além de tudo, e physis, natureza ou física. Depois da física, além da física, mais que a física, isso é a metafísica. É possível provar a existência de Deus pela física, pela ciência? Não. Não tem como. E a ciência nunca vai provar a existência de Deus. Nunca vai provar. Por quê? Porque o método científico não é suficiente para explicar. Não é. Que método científico pode explicar uma inteligência suprema? Não tem método científico para isso. Só a metafísica. Então, é uma disciplina da filosofia, onde ela estuda a natureza fundamental da realidade, incluindo a relação entre mente e matéria, entre substância e atributo, e entre necessidade e possibilidade. Vocês vão ver como é importante necessidade, possibilidade, probabilidade, potencial. Então, a metafísica, não vamos ler isso aí tudo não, mas ela pergunta algumas coisas interessantes. Existe um Deus? Algum Deus? A metafísica trata disso. Deus está com D minúsculo porque é algum Deus, né? Não é o Deus. Se existe, como podemos conhecê-lo? Essa é a pergunta da metafísica que ela busca responder. Existe algo como um espírito? Há uma diferença fundamental entre mente e matéria? Será que tem? Os seres humanos são dotados de almas imortais? São dotados de livre-arbítrio? Tudo está em permanente mudança ou evolução, segundo a tradução, né? Ou há coisas e relações que, a despeito de todas as mudanças aparentes, permanecem sempre idênticas. Então, essas são perguntas que a metafísica faz e busca filosoficamente a explicação lógica para se obter essa resposta. Isso é comprovável cientificamente? Não. É análise da lógica e da razão. O que diferencia a metafísica das ciências particulares é que a metafísica considera o inteiro do ser, enquanto as ciências particulares estudam apenas partes específicas do ser. Mas isso está lá no método cartesiano, né? Repartir, estudar, né? Você não estuda o todo, você estuda partes. Depois você tenta unir as partes para chegar ao todo, o que nem sempre é possível. Então vamos ver o exame metafísico da existência de Deus. Vamos tentar analisar.
Nós temos coisas com potencial de acontecer. Por exemplo, eu peguei um monte de objeto aqui, ó. Se eu puser essa caneta aqui, ela tem possibilidade de cair no chão? Se alguma força agir sobre ela, sim, né? Se nada agir sobre ela, ela só tem possibilidade. Agora, se eu for empurrando, caiu. Se eu empurrar. Por quê? A força da gravidade e o ponto de equilíbrio, né? Rompeu o suficiente para cair. Mesma coisa isso aqui. Eu posso jogar. Não caiu. Por quê? Porque eu joguei em cima de uma superfície que a amparou. A pilha rola. Ó, está rolando para o lado de lá. Significa que a mesa tem caída para lá. Se tivesse para cá, ela rolaria até cair. Eu peguei aqui eu gosto muito de pesca, né? Então peguei aqui uma boia de pesca. Aparentemente um objeto, né, que está ali sem nada. Mas, olha aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, puxar a linha de pesca, ela cai. Por que ela caiu? Porque tem uma força. A minha aplicada sobre a linha de pesca, não é direto sobre ela, né? Antes de sair lá, eu catei, digo, vai que não tem objeto lá para eu fazer. Entenderam o que é possibilidade e fato, né? O que aconteceu. Tudo quase tem possibilidade, tem potencial de acontecer. Quer dizer que vai acontecer? Isso aqui vai cair daqui? Olha, tem que dar um terremoto, alguém sacudir a mesa, né? Ou pegar um ventilador daqueles muito potente, né? Para jogar ela para fora, senão vai ficar ali. Mas como eles vão guardar daqui, depois o controle, vai passar ali para dentro da gaveta, né? Então vai sair dali. Olha o Big Bang. O Big Bang é a geração do nosso universo, do nosso. Nós não sabemos se existem outros. Né? Pode existir. O nosso universo não se tem dúvida. Ponto pacífico. Embora alguns tentem discordar, não encontro explicação melhor. Existia o Big Bang. O que era o Big Bang? Nós tínhamos uma singularidade que a ciência chama. Essa singularidade era um ponto. Isso aqui é gigantesco, né? Um ponto onde tudo estava concentrado, tudo. A matéria e as leis. O que existia fora da singularidade? O nada absoluto. O que é o nada absoluto? É indefinível. Não existia nada. Não existia tempo, não existia espaço, não existia matéria, não existia lei física, não existia lei moral, não existia nada. Tá certo? Isso é uma verdade. Pelo menos no nível de conhecimento que nós temos hoje, né? Pode ser que venha mudar. Então eu tenho lá a singularidade e o nada absoluto. Tudo com potencial de acontecer. Se alguma coisa não mexer com a singularidade, ela vai acontecer? Não. Não vai, ó. Está aqui a singularidade, ó. Vai ficar aí. Ah? A boinha de pesca ia ficar aqui. Tá certo? Se eu não pus, ela ia ficar. Pelo menos até a hora que alguém guardasse. Mas, de repente, o Big Bang. E passou a existir matéria, tempo e espaço. Tudo organizado, com leis perfeitas. Ou vocês acham que acidente, tudo que aconteceu, não é? O equilíbrio de forças é tão preciso ao nível de 14 casas decimais no universo, que se houvesse uma variação de 3 zeros, o universo não aconteceria. Como que tem uma força perfeita dessa, né, agindo? É uma vontade superior. Isto aqui, então, por quem causou? A ciência morre aqui. Ela não consegue explicar. Ela não consegue. Não, mas nós vamos achar a partícula, que eles chamam de partícula divina, né? Que é a que causa. Mesmo que ache, o que é aquela partícula e por que ela faz aquilo? Então, não é? O que fez acontecer? O que é Deus? Deus fez acontecer, mas não um hominho. Tinha lá, se imaginaram, lá no nada absoluto,
Tinha um hominho lá olhando, será que eu faço? Será que eu não faço? Acho que eu vou fazer. Não, deixa para amanhã, hoje eu estou com preguiça. Né? Vocês acham que estaria Deus no nada absoluto, perdendo o tempo absoluto? Porque não existia tempo. Por isso que deve existir outros universos, o nosso deve ser uma fração, né? Até porque o nosso universo tem fim. Dá para medir onde está o fim, dá para medir a distância do fim, né? Dá para medir até onde ele vai voltar a encolher, até desaparecer, de bilhões e bilhões de anos, né? Queira Deus, nessa época nós já vamos ser arcanjo. Eu sempre falo que eu tenho nome para arcanjo, arcanjo Parche. Imagina lá, botar um crachá, arcanjo Parche. Vai levar alguns milhões de anos, mas tudo bem. A gente chega lá, todos nós, né? Questão 14. Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede em mim, não vás além, fala o Espírito de verdade. Não tenta entender Deus. Não tenta entender Deus. Não é possível. E aí Kardec explica em verde ali, ó, não vos percais num labirinto de onde não lograriais sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Nós não conseguimos entender Deus. Essa é a verdade, no nosso nível de conhecimento, e nem devemos tentar, sob pena de começar a bater pino, né? Porque você vai começar a fazer questões e você vai entrar no que a gente chama de loop, né? E você vai se desesperando, porque você não tem daí como sair dele, esquece. Deus existe. Deus existe. O que Ele é? É a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Tudo o que Ele fez é perfeito e segue leis perfeitas. O universo evolui segundo leis perfeitas. Ele se desenvolve segundo as leis perfeitas. As leis naturais são perfeitas. A aparente imperfeição é dos nossos mundos que nós causamos. Você acha que se não tivesse o ser humano, o nosso planeta estaria sofrendo algum risco como está hoje? Não, né? Não. Está sofrendo risco de extinção. Nós nunca tivemos tão perto. Quem assiste minhas palestras há 20, 30 anos, sabe que eu venho batendo que vai faltar água, que não vai ter água. Que eu lembro que eu falava algumas vezes, grande parte do Brasil vai ser semiárido. Não é? Isso é por quê? Porque o homem está interferindo de tal maneira que não tem, nós estamos na beira da ruptura. Uma massa florestal. A minha área de doutorado é gestão da água na natureza. Né? Eu trabalhei com isso, com gestão de água na natureza. E meu mestrado é na área de manejo e conservação de solos. As florestas, elas têm um equilíbrio de força chamado entalpia e entropia. As nossas florestas, se você olhar no mundo, pega os grandes desertos do mundo, abre o mapa mundo e pega os grandes desertos e vem trazendo assim, ó. Aonde eles passam? Em cima das nossas florestas, né? Da Amazônia, do Cerrado. Nós estamos na mesma faixa de deserto do resto do mundo. Por que não se tornou deserto? Por causa dos Andes, que vem a água, vem o vento úmido do oceano, né? Bate nos Andes, chove e criou o Amazonas, criou o Araguaia, criou vários rios, né, de bacias gigantescas, que passaram a irrigar áreas de solo extremamente arenoso. E essas grandes enchentes, algas, animais, resíduos que vêm das grandes massas florestais, eles foram trazendo matéria orgânica. Se você pegar areia pura, lavar e plantar uma planta, ela vai morrer, porque não tem nutriente, né? Ela precisa de nutriente. Se você não puser adubo, ela vai morrer. A entalpia e a entropia falam do quanto a floresta consome e do quanto ela gera de energia. Para a floresta crescer, ela tem que gerar mais energia do que consome. Aí ela cresce. Se ela passar a consumir mais energia do que gera, ela vai encolher. E existe um ponto chamado da não volta.
que é o que nós estamos fazendo, desmatando. Não é? E o desmato, agora não tem mais jeito de crescer. Por quê? Porque a floresta está gastando mais energia do que pode produzir. E ela vai morrer. Daí eu pensei, né? Lembra aquele cara falou lá do desmatamento da Amazônia? Né? Libera logo, onde passa o boi e passa a boiada, devia estar na cadeia, né? Aquele ministro. Tinha que estar preso, falar uma asneira desse tamanho. Está aí a boiada, passou. E agora? José. Eu sempre falo assim, parce, você quer desesperar a gente? Nós queremos enganar quem? Façamos a nossa parte. Porque como é que você acha que esse mundo vai virar mundo de regeneração e prova? Encarnando esses seres que estão encarnando agora? Você sabe que pela primeira vez na história, culpa dos pais, o QI médio da humanidade regrediu, e o conhecimento médio regrediu, e a inteligência média regrediu, porque a criança com 2 anos ganha um celular, e fica chapada. A miopia entre crianças aumentou 270% em 10 anos. A criança fica vidrada ali, com aquele olhão, no pleno desenvolvimento, né? E a inteligência vai reduzindo, porque não tem mais estímulo além do visual, né? Não pensa. Então como é que o mundo vai mudar? Conosco? Com nós aqui? Não, tem que nos limpar, né? É assim que os mundos evoluem. Nós nunca enfrentamos nenhuma extinção em massa, enfrentaremos. Enfrentaremos sim, uma extinção em massa da humanidade. Os que ficarem aprenderão a se amar, a se ajudar, a ajudar um outro, a compreender um outro, e daí começarão a encarnar espíritos bons aqui, não espíritos ruins, como tem hoje. Eu preciso ficar com medo? Eu sempre falo assim, nossa geração, a minha geração, eu estou com 72 anos, não vai ver isso. Está começando, está ficando difícil. Mas eu tenho uma netinha de 4 anos, que vai fazer agora em dezembro. Ela vai passar apertado. Vai passar apertado. Tomara que a humanidade aprenda um pouco nesse tempo, mas cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Por quê? A lei natural, ela vibra. Se eu vibrar no bem, o bem me captura, né? E se eu vibrar no mal? Vai de roldão. Por isso que nós temos que mudar. Não é por causa de religião A, B. As religiões são boas? São boas. Precisa. Elas estão certas? Não. Não, tem religião que Deus virou mercador, né? Você doa e você te dou prosperidade. Meu Deus do céu, qual foi a única vez que o Cristo ficou brabo, que botou para quebrar? Não foi lá nos midilhões do templo, que comercializavam o templo, que geravam dinheiros, ele não botou para quebrar, não, ele deu chicotada. Né? Bem que ele fez. Hoje está assim, você me doa isso, né? E Deus imagina se Deus comercializa. Deus, a inteligência suprema, virou comerciante. Que absurdo, né? E, no entanto, essas são as religiões que crescem, né? Essas são as religiões que crescem. Triste, mas tudo bem, vamos lá. Então, nós não temos que nos preocupar, nós temos que preocupar conosco, a começar por vós mesmos. Nós temos que mudar, Estudai, diz Kardec, as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertarem delas, o que será mais útil do que pretenderes penetrar no que é impenetrável. Mas eu quero entender Deus. Mas peraí, você já mudou? Você já está pronto para ir para um mundo melhor? Ao terminar essa encarnação, seja pela morte natural, seja pelo que for, por um acidente, né? Quando nós terminarmos, nós estamos prontos para ir para um mundo melhor? Não, mas eu aprendi o que é Deus. Não aprendeu, porque senão teria mudado. Teria mudado. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Então, por favor, entendam, o espiritismo se tornou religião. Os espíritas brasileiros
levados por Chico Xavier e por Emmanuel, se tornaram religiosos. E adquiriram os defeitos das religiões. Até porque a maior parte é oriunda do catolicismo, né? Então, se tornaram realmente religiosos. Então, as religiões passaram a perguntar quem é Deus, e não o que é Deus. Quem é? Né? E não satisfeito, criou três deuses. Três deuses, mas é Deus só porque é um só. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Invenção da Igreja Católica, nunca existiu isso. Foi lá Constantino, que pegou Santo Agostinho e outros, e mandou escrever, porque eles tinham que tirar o Deus de Javé, que é o Deus do Antigo Testamento, né? Porque o Antigo Testamento, os judeus não aceitaram o Cristo como Messias. Então, para poder dizer que era e que estava cumprida a profecia, criaram Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que se tornou três. Quem? Não é? Eu sou o supra-sumo do absurdo e tem gente que acredita nisso. Isso que é o pior. Né? Tem gente que acredita nisso. Atribui-se condições humanas a Deus. Preste atenção. Deus é fiel. Fiel ao quê, cara pálida? Fiel ao quê? O que Deus é fiel? Ao teu dízimo? A tua esmola? A caridade que você faz ao outro? Deus não é fiel a coisa nenhuma. Fiel é uma atitude humana, ser fiel ou não ser fiel. Deus é perfeito, precisa ser fiel, fiel a nós. Não é? Deus no controle. Essas os espíritos adoram, né? Deus no controle. Mas que controle? Você acha que Deus está dirigindo cada um de nós como títeres, como fantoches? Né? Que isso? A lei de Deus é perfeita. Ele não precisa fazer nada. A lei se basta. Existe milagre? Não. Categoricamente não existe milagre. Não existe, porque milagre seria Deus revogando a sua lei. Aí a lei seria imperfeita, né? E ele não existiria, deixaria de ser Deus. É verdade. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita. Os espíritos adoram essa, então. Né? Pelo amor de Deus. Pelo amor dele. As folhas caem por causa da lei natural. Por causa do vento. Né? Não porque Deus... Imaginou Deus olhando a floresta amazônica, bilhões de folhas caídas. Cai, folhinha, cai. Não, você não para. Cai. Fica aí. Que isso? Né? Que isso? Nós estamos humanizando Deus, trazendo responsabilidade para Deus, né? Que Ele não tem. Porque Ele criou a lei perfeita, o responsável somos nós. Ou irresponsáveis somos nós. Deus é Pai. Não. Deus é criador, é diferente. Mas eu estou usando o pai nesse sentido. Aí tudo, mas entenda bem o que você está falando. Ele não é um pai que agasalha, que abraça, né? Que põe no colo. Até porque ele não tem braço, não tem colo. Né? Então é uma metáfora. É a vontade de Deus. Tudo é vontade de Deus. Por quê? Ele criou a lei. Então, tudo que acontece está dentro da lei. Mas a gente sofre e tal, e tem isso da vontade de Deus. Não, nós sofremos porque não seguimos a lei. A lei natural, né? Não seguimos a lei divina, não seguimos quando Cristo trouxe amar a Deus sobre todas as coisas, eu já vou explicar, e o próximo como a ti mesmo. Toda a lei está contida aí, faça isso. E você vai de acordo com a lei, vai aprender e vai mudar. Deus sabe o que é melhor para nós. Não, nós sabemos o que é melhor para nós. Nós sabemos o que é melhor para nós. Mas eu não sei. Então você está perdendo uma encarnação, se você não sabe o que é melhor para você. Não vai mudar. Não é? Deus sabe o que é melhor para nós. Se Deus fosse interferir no que é melhor para nós,
já tinha nos catalogado tudo de arcanjo, de cada nascimento, né? Arcanjo 1, arcanjo 2, arcanjo 3, arcanjo 4, bem, e assim ia ter que numerar, porque ia faltar nome, né? Para ser arcanjo, que aqui a gente repete nome, mas arcanjo cada um tinha que ter o seu, ia ser meio complicado. Deus é misericordioso. A misericórdia é um atributo de quem? Humano. Humano. Nós temos que ser misericordiosos. Deus não é misericordioso, Ele é Deus. É o amor absoluto. O universo foi criado por amor absoluto. E o amor absoluto não precisa de mais nada além de ser amor absoluto. Não é? Veja como nós vamos nos enganando. O não entendimento da lei divina e do que é amar a Deus. O que falta para a evolução? Inclusive para nós espíritas. Entender o que é amar a Deus. Presta atenção o que o Cristo disse, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele falou numa pirâmide que Deus está aqui? Não, ele falou amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus tem tudo. O cara que não respeita a natureza não ama a Deus. É verdade, amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus tem tudo. Ele falou sobre algumas coisas, sobre os homens, sobre os bens materiais? Não, amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu tenho que ter respeito absoluto pela natureza. Tem 12 deputados federais que estão pregando que não tem mudança climática, os safados. Não, porque não tem essa invenção, esse ciclo natural. Ciclo natural é uma nova. Nós estamos no ano mais quente da nossa história. As árvores perderam toda a regulagem. Perto de onde eu trabalho, tem uma fileira enorme de cerejeiras, essa cerejeira japonesa, né? Sakura, ou sakura, não sei qual é a pronúncia exata. Não saíram da hibernação, não teve hora suficiente. E vão morrer, porque agora elas vão atravessar o verão, sem folha, vão morrer. Lindas, estavam enormes. Você já viram, tem pitanga com pitanga, tem goiabeira com goiaba, e tem pêssego com flor e fruta madurando. Perdeu o controle completo do clima e as plantas estavam acostumadas. Isso pode levar ao quê? A extinção das plantas, por não estarem adaptadas para isso. Né? Eu, cada vez que olho aquela rua com as cerejeiras, eu fico pasmo de ver o que está acontecendo. Né? Entender as leis naturais ou divinas. Atenção, as leis naturais ou divinas, e aí abrange as leis morais, elas são eternas, imutáveis e perfeitas. Eterna não vai mudar nunca. Imutáveis porque elas já são a perfeição. Perfeitas porque vem da inteligência suprema. E, portanto, Deus não age. Deus não age. As leis agem por Deus. O amor de Deus está manifesto nas leis. Elas se bastam. Deus pune alguém? Jamais. Deus perdoa alguém? Nunca. Porque quem tem que conseguir o perdão somos nós que temos que nos perdoar, corrigindo nossos erros e fazendo o que é certo. As religiões enganam que se vai lá no confessionário e teus pecados estão perdoados, né? Que é isso? O que o Cristo falou sobre os pecados? Não ficará um só centil sem ser pago, nem um só iota, que era o I da época, sem um pingo em cima. Quer dizer, tudo que se faz se paga, porque é você mesmo que está interagindo com a lei. A lei vai fazer você pagar, não Deus que não pune e não recompensa. Entender o que é amar ao próximo. Amar ao próximo, né? Eu tenho que realmente fazer para o próximo o melhor que eu possa, aquilo que eu gostaria que fizesse para mim.
Entender que se a natureza é preservada, nós seremos extintos inexoravelmente. Estudar e raciocinar logicamente. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sempre gosto de usar um exemplo, eu sei que tem alguns espíritos que ficam magoados comigo, com isso. Adão e Eva existiram? Não, categoricamente não. Se existiram, as pessoas não conhecem a história toda. Eles tiveram 3 filhos homens, não é? Todo mundo sabe, mas não é só Caim e Abel, não. Caim, Abel e Sete. Tá? Caim mata Abel. E Caim e Sete saem. Encontram aldeias, casam, constituem famílias, que viram reinos dentro de Israel. Então Adão e Eva não eram os únicos, né? Ou naquele tempo era assim, brotava gente do chão. Né? Chovia gente. Deus manda, chove gente. Né? Eu perguntei isso para uma pessoa muito íntima. Aí ela parou, em estado de choque. A única coisa que ela me falou, naquele tempo era diferente. Eu disse, chovia gente. É isso que eu estou falando. Chovia gente. Porque Adão e Eva não existiram. Agora, pergunta para os espíritas, por que eles batizam os filhos na igreja católica? Por quê? Por quê? Não entenderam nada. Né? Mas é por segurança. Por segurança. Conheceis a verdade vos libertará. O que é o batismo? Para pagar o pecado original. Deus é tão ruim que diz pecado na genética. Né? Alguém pode conceber isso? Eu sei, conheço muitos que fazem isso. Mas isso demonstra o quê? A fé não está raciocinada. Porque se tivesse, não faria. Né? Se não tivesse, não faria. Ter a fé verdadeira, raciocinada. Trabalhar efetivamente para a melhoria pessoal. Trabalhar efetivamente para a mudança social. Nós temos que mudar. Nós somos responsáveis por tudo que acontece. Tudo que acontece de errado, nós somos responsáveis. Nós somos comodistas. Nós vemos, né, os nossos políticos serem corruptos, sujos, aproveitadores. Tem exceção? Tem, eu conheço alguns, mas se conta numa mão e vai sobrar dedo. Né? E o que nós fazemos? Elegemos eles de novo. A gente quer mudança do quê? O que a gente quer que mude? Nós não temos nem responsabilidade social. Não temos nem responsabilidade social. O que a gente faz para mudar? Que o governo aplique melhor? Os nossos deputados federais têm verba secreta. Emenda secreta. Por que nós não podemos saber onde eles aplicam o dinheiro? Estou falando verdade ou mentira? Não tem as emendas lá, parlamentares? Tem a emenda PIX. Eles recebem dinheiro por PIX. E você não fica nem sabendo que o teu imposto está lá. Nosso imposto, né? Eu estava fazendo cálculo, já sabia disso, mas daí por curiosidade fui fazer. Eu trabalho 180 dias por ano só para pagar imposto, considerado imposto de renda, e mais o que a gente gasta na alimentação e tudo mais. Eu pago meio ano de trabalho de imposto. Todos nós, né? Trabalhamos meio ano para pagar imposto. Para os caras terem emenda parlamentar secreta, que ninguém pode saber. É muito triste isso mesmo, né? Então, nós temos que realmente procurar fazer a nossa parte. Porque o mundo está numa situação difícil, né? O mundo está numa situação complicada. O mundo está atravessando uma turbulência muito grande. E cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Tem que fazer a nossa parte, porque nós estaremos em paz com a lei natural. E nós estando em paz com a lei natural, não importa o que aconteça. Né? Deus aí estará se manifestando em nós. Não é? Não como uma figura, porque eu estou vibrando nessa vibração do amor. Então eu tenho que buscar, nós temos que fazer a nossa parte. Tá? Perdoe se eu fui enfático em algumas coisas, mas é o meu estilo. E como eu já estou com 72 anos, vai ser difícil mudar. Né?
mas eu reconheço que vocês podem não gostar de algumas coisas e que eu possa ter exagerado, mas quero pedir muito ao alto que nos abençoe, né? E como educador, para nós encerrarmos, eu sempre vou cumprir a função. A função do educador é desequilibrar, porque se não desequilibra, não educa. Vamos em paz. Muito obrigado.